E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Mais uma questãozinha comentada da prova do Tiradentes 2020. Questão 30. Fatorando e simplificando a expressão algébrica, o que nós obtemos? Então, já está te dando a dica, ó. Enxergar uma fatoração aí, ou mais de uma, e após essa fatoração fazer uma simplificação, tá? Então, vamos trazer para cá, ó, colocar aqui um traço da fração, né, maior, porque nós temos uma expressão bem grande aqui. O que a gente observa, né? O que nós temos como recurso de fatoração? Evidência, fator comum por evidência, ou seja, achar um termo em comum a todos os termos, o que não acontece. Agrupamento, que é colocar em evidência, agrupar uma expressão algébrica, né, em quantidades menores de termos, né, e colocar em evidência algum termo em comum. Diferença de dois quadrados, o que não acontece aqui, né? Eu tenho muito mais do que dois termos, né? E eu tenho inclusive somas, então não é uma diferença de dois quadrados, já está descartado isso. E a outra fatoração é trinômio quadrado perfeito. Eu teria que ter uma expressão com três termos. Também não acontece. Então sobrou o quê? O agrupamento, meus queridos. Se vocês olharem aqui, ó, eu vou pegar aqui, nós temos 8 monômios, né? Eu vou pegar os 4 primeiros aqui, ó. Eu vou olhar para esses 4 primeiros e depois eu vou olhar para esses 4 últimos. Eu estou agrupando, né, esses 8 monômios de 4 em 4. Olhando para os 4 primeiros, observa que existe sim um termo em comum. Olha aqui, ó. Quem é comum a todos os termos aqui, ó, a variável x. O x é um fator comum. E quando eu olhar para os outros aqui, ó, os outros 4, ó, quem é comum? O 2. Então, nos primeiros elementos, né, os 4 primeiros, nós vamos colocar o x em evidência. Colocando o x em evidência, eu pego cada monômio e divido por esse fator comum, divido por x. Então, x y ao cubo dividido por x, y ao cubo. Menos x y ao quadrado dividido por x, vai dar y ao quadrado. Menos de novo. XY dividido por x vai dar y. E x dividido por x vai dar 1. Pronto, coloquei x em evidência. Perceba que se eu multiplicar esse x por todos esses termos, eu volto para o início. Nos outros 4 termos, o 2 é o fator comum. Vamos colocar o mais 2 em evidência. Ó. Colocamos o 2 em evidência. 2y ao quadrado dividido por 2y ao cubo dividido por 2 dá y ao cubo. Menos 2y ao quadrado dividido por 2, menos y ao quadrado. Menos 2y dividido por 2, menos y. E 2 dividido por 2, mais 1. Tá? Embaixo, por enquanto, eu vou deixar, tá? Não vou mexer nada aqui embaixo. Ó. X mais 2 vezes y ao quadrado menos 1. Tá bem? Agora que nós colocamos, né, o x em evidência e depois o 2 em evidência, perceba os termos que surgiram entre os parênteses, ó, eles são exatamente iguais, eles são comuns, né? Essa expressão aqui e essa é um fator comum. Então, eu coloco esse fator comum em evidência novamente. Então, ó, vou fazer de novo o traço da fração aqui embaixo. O que nós temos como fator comum agora? Toda essa expressão aí, ó, y ao cubo menos y ao quadrado menos y mais 1. Ele é fator comum. Ele é comum àquela soma ali. Aí eu pego todo esse monômio, divido por este. Sobra quem? Sobra o x. Então, ele que vai multiplicar o x. Pego o segundo monômio, que é tudo isso daqui, divido por todo esse fator comum. O que sobra, né? Cancela, vai sobrar o 2. Então, mais 2. Tá? Já vou diminuir aqui o traço da minha fração. Tá? Já temos uma expressão menor. E embaixo, ó, nós temos aqui x mais 2 vezes y ao quadrado menos 1. Tá? E aí, ó, o x mais 2 está multiplicando em cima. O x mais 2 está multiplicando embaixo. Né? Um está em cima, outro está embaixo. Se cancelam, se anulam. Então, o que nós temos? Nós temos o seguinte, ó, sobrou o quê? Vou botar o meu traço da fração aqui novamente. Sobrou y ao quadrado, y ao cubo, menos y ao quadrado, menos y mais 1. Embaixo, y ao quadrado menos 1. Tá? Bom,
Para continuar agora aqui, tá, eu tenho duas opções. Tá? Eu posso tentar trabalhar como uma divisão de polinômios, fazer essa divisão aqui, tá? Ou então tentar enxergar mais uma fatoração. E como ele está falando, né, para fatorar, então não é possível, de repente, a gente fazer mais uma fatoração ou mais uma simplificação. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma expressão com 4 termos. Não existe um termo em comum a todo mundo. Mas, se eu agrupar de 2 em 2, agora eu pego esses 4 termos, ó, agrupo de 2 em 2. Ó, aqui que está né, um detalhezinho que tu vai enxergar nos 2 últimos. Joel, naqueles 2 últimos lá não tem um termo em comum. Tem, meus queridos, tem. Como assim? Não te esquece que na frente de uma letra, quando não aparece nenhum número, tá? É 1, ó. Eu posso escrever esse y ali, ó, menos y, como menos 1 vezes y. E o 1, ele passa a ser comum, ó, a esses 2 termos. Aqui nesses 2 primeiros, quem é comum? O y ao quadrado. Então, eu vou fazer aqui embaixo, ó. Vou fazer aqui embaixo. Colocar aqui o traço da minha fração de novo. Tá? E vamos colocar ali nos 2 primeiros termos o y ao quadrado em evidência. Então, y ao quadrado que multiplica. Aí eu pego y ao cubo e divido por y ao quadrado, que dá y. Depois, y ao quadrado dividido por y ao quadrado vai dar 1, como é negativo, menos 1. Menos. Tá? Agora, aqui, ó, o 1 é comum. Vou colocar o menos 1 em evidência. Tá? Menos 1 em evidência. Deixa eu aumentar aqui o traço da minha fração. Tá um pouquinho. Vamos tentar colocar o menos 1 em evidência. Tá? Colocando o menos 1 em evidência, o que nós vamos ter? Tá? Eu tenho que pegar menos 1y e dividir por menos 1. Menos dividido por menos dá mais. 1y dividido por 1 dá y. Tá? Depois, 1 dividido por menos 1 dá menos 1. Então, coloquei aí o 1 em evidência. Na verdade, menos 1 em evidência. Embaixo, vamos deixar por enquanto aí esse y ao quadrado menos 1, tá, galera? Y ao quadrado menos 1. Vou continuar aqui do lado. Percebam que dentro do parênteses, ó, surgiu o y menos 1. Ele é comum aos 2 termos. Então, vou agrupar. Vou colocar em evidência de novo. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Y menos 1 é o fator comum. Ele que multiplica quem? Eu pego todo esse monômio e divido por y menos 1. O que sobra? Y ao quadrado. Então, vezes y ao quadrado. Depois eu pego menos y, né, menos 1 vezes y menos 1, menos 1 vezes y menos 1, e divido por y menos 1. Vai cancelar o y menos 1, sobra menos 1. Tá? Sobre y ao quadrado menos 1. Aí, olha só, o que surgiu aí de novo, ó. Y ao quadrado menos 1, isso aqui tudo embaixo, e aí eu tenho o mesmo termo lá em cima, ó. Cancela. Então, simplificando isso, no final das contas, né, o que a gente tem como resposta final? Y menos 1. Essa é a minha resposta final. Gabarito, ó, letra E. Tá? Questão 30, gabarito E. Fechou, meus amigos?